Olá, estudantes, alunos e alunas da Escola Vitória Anacleto, Leonel da Biblioteca aqui. E hoje eu trago para vocês um pouco de um livro que eu estou lendo, muito legal. É um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, um autor francês. Esse livro foi escrito em 1967. Foi publicado, na verdade, nessa época. E veja só, o título fala de uma sociedade do espetáculo, né? Algumas capas desse livro, de algumas edições, traz, inclusive, algumas pessoas de óculos observando provavelmente um cinema, né? Telespectadores. E olha que interessante, esse livro ele foi escrito quando começou a se popularizar muito mesmo a televisão, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o surgimento da televisão e também a popularização ainda maior do cinema. E veja só, 2020 nós já temos smartphones e YouTube. O que será que um livro escrito lá em 1967, onde fala a sociedade do espetáculo, pode nos contribuir com a reflexão do que vivemos hoje? Veja só que interessante, o livro ele é todo escrito em forma de parágrafos que são separados por teses. Cada parágrafo é uma tese. E na primeira tese, ele já fala o seguinte, que tudo o que era vivido diretamente tornou-se representação. Representação, ou seja, eu apresento novamente algo que já estava ali. Por exemplo, uma imagem de televisão, certo? Quando você observa uma imagem de televisão, você vê pessoas, você vê objetos, você vê algum evento, uma entrevista, que na verdade não é a coisa mesmo, ela é uma representação. Ela está reapresentando para você algo que estava fisicamente ou está, se for ao vivo, em outro lugar. Então, a tese que ele defende no livro é que tudo que era vivido diretamente agora é vivido por representação. E olha só que ele estava falando isso em 1967. Os computadores nem eram populares. Hoje nós temos, né, smartphones com internet cobrindo basicamente todo o globo e todas as pessoas conseguem pelo menos obter um sinal. Claro que o acesso depende muito do poder aquisitivo, mas o Brasil já tem uma população, por exemplo, muito grande de usuários de celular, smartphone. Então, se tudo já era vivido diretamente, torna a representação na época da televisão e do cinema, vamos colocar dessa forma, o que nós podemos pensar de uma época onde as pessoas usam smartphones e estão conectados em WhatsApp, Instagram, Facebook, agora vem aí com bastante força o TikTok, que são o quê? Todas representações. Então as pessoas antigamente viviam diretamente suas vidas e agora elas vivem através da representação. E isso traz uma outra tese do livro, que é a contemplação passiva. Nós somos espectadores de imagens e dessas imagens que se tornam autônomas, ou seja, elas criam a sua autonomia, a sua independência e vivem como se fossem reais na tela. Ou seja, ele vai dizer que o espetáculo, então, é o movimento autônomo, ou seja, independente do não vivo. Do não vivo por quê? Porque se trata de representação. E aí ele vai falar que as relações sociais são mediadas por imagens. E isso é o que se tornou a sociedade capitalista daquele período e que nós podemos colocar que hoje se tornou mais ainda, o que vai para uma outra tese do livro que ele fala aqui. Antigamente, o ser havia se transformado em ter, ou seja, um valor capitalista de propriedade, de consumo, de dinheiro. E esse ter, hoje em dia, se tornou um aparecer. Não adianta mais você ter. Você tem que aparecer, mostrar, tornar imagem, representar. Então, olha só, quando o mundo real ele vai se transformar em uma simples imagem, que é a tese do livro, certo? Ou seja, uma foto do Instagram, por exemplo. Essa simples imagem
torna-se um ser real, certo? Porque é uma representação de um ser real. E tem motivação eficiente para que haja um comportamento hipnótico. E não é isso que nós observamos todos os dias, né? Muitas vezes as pessoas acordam, a primeira coisa que elas fazem é checar o celular. Antes de dormir, checar o celular. Durante o dia, checar o celular. Ir no banheiro, checar o celular. Então vem até um comportamento hipnótico. E isso é apenas o início do livro. E é uma reflexão que eu trago para vocês aqui hoje, mais em forma de podcast, desse livro que eu acho muito bom. Eu já li ele ali em 2014, estou relendo ele agora em 2020 e cada vez ele parece assumir mais atualidade. Cada vez ele fica mais atual, por quê? Porque cada vez mais essas imagens estão dominando a realidade. E agora que a gente vive um período de quarentena, pessoal, o que a gente pode ter como uma conclusão que vocês devem estar vivendo também? Já não há mais nem muito contato físico mesmo. Então, parece que essas imagens se tornaram, até por uma força de questão de saúde, né, sanitária, a única forma de relação. Então, a gente tem um movimento que já caminhava para essa utilização de celulares, smartphones, né, rede social, ou seja, representação virtual, e agora nós temos a limitação do físico. Nós não conseguimos, durante um período de pandemia, nos aproximarmos fisicamente das pessoas por uma questão de saúde e vida, para preservar a vida e evitar colapso do sistema de saúde. Então vejam só que momento é esse que nós vivemos, certo? E então esse livro ele contribui muito com essas reflexões. E tem muito mais outras reflexões dentro dele que eu não vou trazer agora, porque o áudio já está ficando bem, bem grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse áudio e que tenha trazido algum tipo de reflexão. Se você gostou, deixa o comentário, like e até o próximo encontro. Tchau, tchau.